todas as pessoas. Então, gente, ano novo, ciclo novo, excelente oportunidade para a gente começar coisas novas, né? Inovar em algumas coisas, deixar velhos padrões, porque o ano só é novo se a gente fizer coisas novas, senão fica tudo igual. Então, quem me conhece, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sempre dou aquelas dicas que funcionam, né, mais tradicionais de gestão, de buscar informação antes de agir, de acompanhar, enfim. Como o ano é novo, eu me propus a trazer algumas coisas novas também. Então, eu fiz uma lista de 25 atitudes pouco ou não convencionais para ajudar a dar aquele up nos nossos negócios nesse novo ano. A primeira delas, tá? Como eu disse, nem todas são tão não convencionais. Algumas a gente já faz, mas eu quis trazer porque vale a pena a gente lembrar, porque às vezes a gente sabe, mas acaba não fazendo. Então, a primeira atitude é anotar as ideias na hora que elas surgem. Até assim, ó, antes de dormir, às vezes ter ali ó, à mão um caderninho ou anotar no telefone. Para mim funciona bastante, porque se eu ficar com aquela coisa que eu tenho que lembrar no outro dia, eu nem relaxo direito. Então, se eu tenho ali onde anotar, eu já anoto, já tiro aquilo da cabeça e sigo em frente e tenho uma noite tranquila de sono. Então, anotar sempre as boas ideias, porque por incrível que pareça, justamente às vezes quando a gente não está pensando naquela solução, naquele problema que a gente tem que resolver, ou às vezes está num lugar, aí está dirigindo, está na rua, vê alguma coisa que dá aquele insight que serve para solucionar aquilo que a gente está buscando. Então, anota ali, tá? Então, essa é o primeiro passo, né? Aí agora vamos para o segundo. Criar uma semana de detox digital. Por que isso? Uma semana eu acho muito, né? Acho que criar um período de detox digital, porque hoje em dia ficar uma semana longe é difícil mesmo. Então vamos repensar aí. Um período, por quê? Porque aí a gente melhora o foco, a gente tem outras perspectivas. Às vezes a gente está buscando aí elaborar alguma coisa, evoluir numa ideia, e o digital ali a gente sai de uma coisa para outra, né? De um app para outro, de um arquivo para outro, e acaba quando a gente vê o dia acabou, a gente ficou pulando ali de conteúdo para conteúdo e não fez alguma coisa que a gente está precisando fazer há bastante tempo. Então, ter aquele período de detox digital, e aí cada um uh, vê aí o que é melhor para si, né? Se é um dia, se é uma manhã, se é uma tarde, mas enfim, conseguir para esse tempo de desvincular para poder, então, trabalhar o foco naquilo que precisa, tá? Nosso terceiro passo, tá, é estudar tópicos fora da nossa área de conhecimento, né? Investir no conhecimento interdisciplinar, porque ele gera muitas soluções diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo bem clássico, né? E todo mundo sabe que eu sou consultora, né, há muitos anos, e o que eu percebo? O consultor que é da área de contábeis, ele sempre põe o foco mais nessa parte. O que é da área, vamos dizer, o engenheiro, né, se ele for trabalhar a gestão também, ele vai ter uma outra visão. Eu gosto, assim, por exemplo, a minha formação, ela é bem diluída, assim, vamos dizer, bem eclética. Isso me ajuda a ter uma boa visão, né? Na formação, eu sou socióloga, antropóloga e cientista política e tenho pós em administração e especialização em marketing. Então, reunindo todos esses conhecimentos, eu consigo ter uma visão mais abrangente. Por isso que eu falo, então, desse conhecimento interdisciplinar, porque a gente consegue olhar com outros olhos e aí, às vezes, a gente tem ideias frescas, coisas que a gente talvez no nosso andar ali do dia a dia não pensasse, e ideias inesperadas, tá? Então, esse é o outro passo. O quarto passo seria praticar o não imediato, tá? O que acontece? Quando a gente tem aí uma dinâmica de trabalho que é quase a de todo mundo, né? Muito corrida, a gente acaba, às vezes, aceitando vários compromissos, reuniões, enfim. E o que acontece? A nossa produtividade, a nossa concentração, ela pode ficar prejudicada. Assim, ó, honestamente, quem já não passou pela seguinte situação? Tá numa reunião,
presencial fisicamente, mas com a cabeça noutra coisa, né? Então, aí não rende, né? Ali a gente não tem o nosso 100%, a nossa excelência na atuação. Então, é melhor a gente dizer um não, né, para algumas coisas, selecionar mais, praticar o essencialismo, né, focar naquilo que é essencial para que a gente possa estar inteiro e aí, claro, né, ter melhores resultados. Essa questão do não imediato, né, também pode ser resolvida de outra forma. Às vezes a gente marca várias reuniões, mas o que a gente vai tratar numa reunião, que pode se estender, às vezes ele pode ser resolvido com áudio bem explicado, com um vídeo, alguma coisa assim, ou pelo menos introduzir o assunto, dá tempo da gente pensar e devolver para a pessoa, enfim, né? Importante a gente conseguir, então, otimizar o nosso tempo. O quinto passo seria a gente investir no aprendizado da negociação ganha-ganha, né? O que acontece? Quando a gente vai negociar, se a gente está pensando só nos nossos interesses, o parceiro, ele se dá conta disso, assim como nós nos damos conta também, quando ele só está pensando nos interesses dele, né? Então, pensar no sucesso do outro é uma atitude muito positiva, não só porque a outra parte vai se predispor, vai ficar mais aberta, vai ter mais boa vontade, né? Mas também a gente aí estimula a reciprocidade. Num futuro ali distante, a gente pode precisar, com certeza vai precisar desse parceiro. E aí a gente já vai ter criado essa imagem de confiança, que ela não acontece do dia para a noite, né? Então, investir nessa questão da negociação ganha-ganha é muito importante. O nosso sexto passo, tá? Seria ensaiar conversas, reuniões, decisões importantes que a gente tem que tomar e que a gente vai interagir com outra pessoa, né, outra parte. Por quê? Isso é importante porque nos dá autoconfiança, melhora a nossa autoconfiança. A gente consegue, às vezes, otimizar o nosso discurso, aquele que a gente vai fazer. A gente consegue fazer. Tem gente que não consegue fazer na frente do espelho, né? Fica constrangido. Mas é legal fazer porque a gente consegue perceber melhor como que a gente vai ser recebido, o nosso tom de voz, e aí conseguir melhorar, quem sabe, dirimir possíveis confusões, né? Até uma das práticas que seria assim, até evoluir nessa questão do ensaiar, seria fazer isso com outra pessoa até, porque né, com essa pessoa, a gente ensaiar o discurso, a nossa fala, porque ela também ali pode ver algumas coisas que ela não entendeu bem. É bem comum quando as coisas estão todas na nossa cabeça, parece que está tudo claro. Já aconteceu comigo, eu tinha tudo na minha cabeça, eu falava alguma coisa, para mim parecia que estava muito completo. E aí a pessoa começava a fazer perguntas que para mim eram óbvias, porque eu já tinha ideia, mas que para ela não era. Então, essa questão assim do ensaiar, onde que a gente pode usar essa dica, esse passo? A gente pode utilizar isso se a gente vai pedir um financiamento no banco, se a gente vai ter uma reunião com um parceiro, se a gente está buscando um novo sócio, se a gente vai fazer uma compra importante, coisas desse tipo, vale muito a pena a gente tirar um tempinho para ensaiar. O nosso sétimo passo, então, eu falo de doar conhecimento. Ações altruístas criam conexões super valiosas e é outro passo que só tem vantagem. Por quê? Eu falo por experiência própria. Como faço bastante palestra, sou facilitadora de treinamentos, né? Cada vez que eu levo uma informação, ela sempre volta enriquecida. Então, doar conhecimento, além de criar uma imagem boa da nossa empresa, nossa, na comunidade também, enriquece o nosso conteúdo, né? E aquela coisa, quando a gente dá uma informação e ela retorna, são visões diferentes, aspectos que a gente poderia talvez nem ter pensado. O nosso oitavo passo, então, eu falo de testar rotinas semanais. O que quer dizer isso? Eu fiz alguns testes fazendo atividades diferentes, em horários diferentes, para ver quando que eu era mais produtiva, quando que eu me sentia mais confortável. Então, assim, eu vejo que de manhã, para mim, quando eu tenho que fazer atividades que eu tenho que usar mais o penso, vamos dizer assim, né? Que é planejar uma estratégia, escrever algum artigo, alguma coisa assim,
eu prefiro fazer isso pela manhã. E aí outras atividades, então, aí fazer curso, fazer palestra, pode ser durante o dia, à noite, eu produzo melhor, né? Eu tenho mais facilidade. Então, assim, é a gente fazer em horários diferentes para ver qual horário que a gente rende mais, né? É sempre aquela pegada, né? É produtividade, fazer mais com menos, sempre buscando esses resultados. O nono passo, reduzir a quantidade de decisões diárias que não são prioritárias. Tá? O que quer dizer? Por exemplo, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, alimentação, vestimentas são coisas importantes, mas comparadas com outras decisões que a gente pode ter que tomar ao longo do dia ou no nosso negócio, elas podem não ser tão prioritárias. Então, assim, ó, deixar isso mais ou menos organizado, personalizar, usar ali algum processo, enfim, para que a gente não tenha que pensar nisso todo dia, ou pelo menos naqueles dias que a gente está mais ocupado, é bem legal. Por exemplo, quando eu tenho várias atividades externas durante a semana, 2 ou 3, e que aí, né, no caso, o que eu vou vestir é uma coisa importante, né? Isso passa uma imagem. Então, eu já deixo ali meio que pronto, para que nos dias que eu vou fazer atividade, eu possa ter a minha cabeça liberada para outras coisas que são mais importantes. O conteúdo, a metodologia que eu vou usar, enfim, esse tipo de coisa. Então, reduzir a quantidade de decisões diárias que não são prioritárias é uma das dicas que ajuda no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento. O 10º passo, tá? Usar mapas mentais. Organizar as ideias de forma visual facilita também as conexões para a gente. Algumas pessoas, aqueles mais digitais, vão usar a tela, mas, por exemplo, eu tenho muitos clientes que preferem o formato físico, e para mim também funciona melhor visualizar. Nesse caso, de forma física mesmo, fazer um quadro. Tem muitos clientes que gostam de usar post-it, colorido ali. Quem já viu filme policial também já deve ter visto aquelas cenas que o detetive tem que resolver lá um mistério e ele põe ali os alfinetinhos, as fotos das pessoas, vai fazendo a ligação com os cordões. Então, é uma maneira da gente conseguir olhar o todo e facilitar, então, o nosso raciocínio, as nossas decisões. Eu adoro o mapa mental, eu sou uma fã do Canvas, né, que não deixa de ser um mapa mental. A gente consegue ali visualizar tudo, que é aquela ferramenta que a gente usa para auxiliar no plano de negócios, né? Então a gente tem ali tudo exposto, tudo numa mesma tela, facilita. O nosso 11º passo, eu coloquei o seguinte: quando precisar inovar, resolver alguma coisa no empreendimento, na empresa, uma das coisas boas de fazer é conversar com os clientes antigos. Esse aí até que não é tão não convencional, né? A gente já faz, mas é aquela coisa. Não custa lembrar a importância de conversar com os clientes antigos. E por que que isso é legal? Porque o cliente está do outro lado. A gente está no lado do fornecedor, o cliente está no lado do usuário. Então, com certeza, ele vai ter uma visão de coisas que às vezes a gente não percebe, que a gente não viu, e ele pode então trazer ali boas ideias. Tá? Então, esse é o 11º passo. O nosso 12º passo, eu falo de criar um quadro de visualização. Pode ser um quadro físico, pode ser na tela. Para mim, eu até gosto do quadro físico, porque a gente põe ali na parede, e agora vocês vão ver o objetivo disso, vão ver que talvez seja melhor mesmo ter ali em papel. O objetivo é assim, ó, nem todo dia a gente acorda muito inspirado, com toda a energia, com todo o gás, né, super motivado. Então, esse quadro ele tem a função de nos lembrar aonde que a gente quer chegar, de nos lembrar das nossas metas, de nos trazer de volta aos nossos propósitos. Então, ele funciona como um motivador, ele vai nos relembrar quem a gente é, o que a gente quer, onde a gente quer chegar naqueles dias que a gente não está muito inspirado. O 13º passo, então, é fazer microinvestimentos em habilidades novas. O que é isso?
selecionar cursos que não tenham custo muito elevado, que sejam rápidos, às vezes cursos online ou outro tipo de informação que possam ser legais para o nosso negócio. Tá? Então, microinvestimentos são pequenos investimentos de tempo, de recurso, mas que podem trazer grande retorno. O nosso 14º passo, tá, é praticar o dia sem reuniões. E o objetivo dele é mais ou menos parecido com aquele do detox digital. É nos proporcionar ali tempo para que a gente possa se concentrar em coisas que a gente precisa fazer. Né? Coisas que são prioridade, coisas que são importantes ali para o negócio, que às vezes a gente vai deixando. Então, e outra coisa assim, ó, essa questão das reuniões, tá? A gente também pode inovar um pouquinho, ou fazer de outra forma. Eu tenho experimentado fazer assim, ó, em vez de ficar marcando as reuniões, eu tenho tentado substituir sempre que possível isso por pré-ações. O que, que seria isso? Ah, me manda aí um áudio, me manda aí um vídeo explicando. Já é meio caminho andado, né? Às vezes eu nem preciso fazer reunião, rende muito mais dessa forma. Já vejo ali, já respondo, não precisa nem de reunião. Tá? Então, também dá para testar. O nosso 15º passo, então, é a gente cuidar da qualidade do sono. Eu até tinha colocado aqui procurar dormir mais cedo nos dias de semana, mas dá para a gente melhorar isso da seguinte forma, porque tem gente que produz mais, depois eu lembrei, tem gente que produz melhor e mais em outros horários, então não vai dormir cedo, vai dormir tarde. Então o importante é preservar a qualidade do sono. Tá? Não importa se vai dormir depois ou se vai dormir antes, mas é preservar essa quantidade de horas que a gente precisa. Isso também, a quantidade de horas é uma coisa que varia, tem gente que precisa de mais, gente que precisa de menos. O importante é que a gente esteja inteiro, com toda a energia, com sono em dia. Por quê? Porque isso interfere no nosso raciocínio, na nossa rapidez de raciocínio, das práticas das nossas ações, né? E também no nosso humor. Imagina assim, alguém com o raciocínio prejudicado e com mau humor. Produtividade vai lá embaixo, né? Então, preservar a qualidade do sono é o nosso 15º passo e também é bem importante. O nosso 16º passo, esse é bem interessante e ele é pouco convencional, sim. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o método 3-2-1. O que quer dizer isso? Eu vou definir aí um período, dia por dia ou por semana, enfim, onde eu vou fazer executar 3 tarefas rápidas, vou fazer 2 reflexões profundas e uma ação importante, ou por dia ou por semana, conforme for decidido. Essa é uma técnica bem legal que ajuda a equilibrar a eficiência, a reflexão e foco, que são coisas que juntas produzem um resultado muito bom. 17º, tenha um projeto paralelo. Isso é bem legal. Trabalhar em algo criativo, prazeroso, assim, fora do nosso trabalho, tá? Tem uma vibe diferente, é uma dedicação diferente. Quando a gente faz alguma coisa que é porque a gente quer fazer, porque a gente gosta, não por obrigação, a nossa dedicação é outra, e até a nossa atuação é outra. Então, eu digo que a gente consegue aí chegar no estado da arte. E quantas pessoas já transformaram hobbies e passatempos em projetos criativos, né? Ou implementaram ideias nos seus negócios. E também, assim, ó, ter um projeto paralelo também alimenta os nossos negócios, a nossa atividade profissional. Porque, assim, ó, quem está ligado pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar fazendo alguma coisa, se está ligado, é sempre possível encontrar um insight, uma boa ideia ou uma solução. Então, imagina tendo um projeto paralelo, né? O passo 18. Tá? Eu coloquei num primeiro momento aqui escutar podcast, mas pode ser podcast, pode ser um audiolivro, alguma forma de informação onde eu possa estar aprendendo enquanto eu faço outras coisas. Enquanto eu ando de bicicleta, enquanto eu caminho, enquanto eu dirijo, na academia. A academia é muito interessante porque se eu estou fazendo uma atividade física ao mesmo tempo que eu estou consumindo uma informação, o caminho que o cérebro encontra é outro, né? Então, é bem interessante isso,
porque a gente aproveita o tempo para fazer duas coisas, né? E quem gosta, por exemplo, de escutar música, não precisa deixar de escutar música, só dividir o tempo aí. Um tempinho eu vou escutar música e no outro eu vou consumir alguma informação importante para mim. O passo 19, mudar o layout do nosso espaço físico. Muitas vezes a gente está muito focado ali no computador, no projeto, enfim, olhando no telefone, e a gente acaba encaixotando o nosso pensamento. Então, dar uma parada, mudar a cadeira de lugar, olhar para outro lugar, fazer essa atividade física nos estimula a novos modos de pensar. E aí, com certeza, né, aumenta a nossa produtividade, melhora tudo, oxigena. Né? Então, esse seria o nosso 19º. O nosso 20º passo é estudar a psicologia do consumidor, do nosso cliente. Esse não é pouco convencional, né? Todo mundo sabe que tem que fazer, mas tem aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito, ou pelo menos lembrado. E eu coloquei aqui justamente por isso, para que a gente lembre como é importante. Entender a psicologia do cliente, porque às vezes a gente sabe, mas não faz. Né? Não tem tempo e acaba não fazendo. Então, dá uma parada para estudar o cliente, e aí tem a ver com aquele outro passo lá, de que quando a gente quer dar uma inovação no nosso negócio, falar com clientes antigos, tem a ver com esse também. Porque aí, assim, ó, quando a gente conhece a psicologia, como que o nosso cliente funciona, a gente tem condições de dar um atendimento melhor, de oferecer melhores serviços, e a gente tem condições de vender melhor. Vendendo melhor, eu vendo mais, porque o cliente volta, porque o cliente me indica, então só tem vantagem. E cliente é uma pessoa, né? Então, entender o comportamento das pessoas não tem desvantagem nenhuma, a gente usa também na nossa vida pessoal. Então, esse seria o nosso 20º passo. Passo 21, investir em network internacional. Isso hoje em dia é uma coisa absolutamente fácil, possível, não tem nem a barreira da língua, porque a gente tem aí um tradutor, tem os tradutores, não tem mais a barreira da própria comunicação, que hoje é muito fácil. Mas por que que isso é importante? A gente, falei para vocês ali, né, da minha formação, entre elas eu tenho a antropologia. A antropologia é o olhar para outras culturas, porque às vezes, quantas vezes a gente vê aí alguém ridicularizando alguma coisa por absoluta ignorância, porque não sabe de onde aquilo vem, qual o significado que tem para aquelas pessoas que estão fazendo aquilo. Então, para evitar esse tipo de coisa e poder ter novas ideias, oxigenar coisas que só traz vantagem, criar esse network internacional é bem legal, é bem importante. Uma das melhores coisas quando a gente viaja, justamente é isso, né? É olhar coisas que a gente ainda não viu e se alimentar com aquilo e ver como aquilo pode ser útil para a gente. Então, e além de tudo, além de só de nos trazer novas ideias, o network internacional, quem sabe daqui a pouco ali não aparece uma oportunidade real de negócio, além só do relacionamento, né? Então, isso é bem importante, é legal e é bem possível. Agora a gente vai para o passo 22, abrace pequenos riscos. Esse também é um passo bem legal da gente utilizar, muito útil. Por quê? Quando a gente abraça pequenos riscos sem medo de errar, né, a gente vai para um outro patamar. A gente chega onde a gente não chegaria se a gente não tentasse. Só que tem uma coisa, né? A gente vai sem medo de errar, claro, mas tem que avaliar sempre as consequências. Inclusive, esse passo aqui, ele trabalha duas características do perfil empreendedor. Uma que é correr risco, mas é correr risco calculado, não é simplesmente se jogar sem rede, sem nada. Não, a gente vai sem medo de errar. Mas por que que a gente vai sem medo de errar? Porque a gente já tem ali o plano B, o plano C, eu já avaliei qual seria a pior consequência se tudo desse errado, então eu já estou ciente, então eu posso ir lá e aproveitar para testar aquela ideia, aquele comportamento, enfim. Né? Então, quais são as duas características do perfil empreendedor que esse passo utiliza? Correr riscos calculados e também aprender com os erros, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Isso sem dúvida. Isso é o que gera o conhecimento tácito. Tem aí uma estatística que todos aqueles, todos não, mas a maioria dos empreendedores de sucesso que a gente conhece, eles quebraram aí em média
4 ou 5 empresas, né? Ou seja, eles fracassaram aí 4 ou 5 vezes. Eu não chamo de fracasso porque provavelmente eles tiraram daí muitas histórias, né, experiências que levaram eles aí, enfim, a ter sucesso no negócio que eles estão no momento, enfim, que deu certo, né? Então, abraçar pequenos riscos é o 22º passo, testa 2 características do perfil empreendedor, né? Cria a resiliência, o conhecimento tácito e abre caminho para as novas incursões, né? Como eu disse, a gente vai para um outro patamar. O passo 23, então, agora. Implementar mini pausas. O que é isso? Tem pessoas que às vezes, enquanto não resolve, fica ali testando, tentando e não para. E aí, quando a pessoa dá uma levantada para pegar um café, aquilo que ela não conseguiu em 2 horas ali, batendo a cabeça, com dor de cabeça, aparece. Por quê? Porque às vezes é o que a gente precisa, é aquele momento. Esse passo tem a ver com alguns outros ali que eu já falei, né? Que é aquela pausa para mudar o layout físico, né? Para que a gente possa ter outros olhares, mas enfim, é sempre aquela parada para que a gente dá tempo para o nosso cérebro. O que acontece? Às vezes a gente fica colocando informação, dados para dentro, né? Para quem não sabe, né? A informação é a reunião de dados, né? Dado é aquele número cru ali. E a informação é quando a gente reúne isso, reúne esses dados e dá uma interpretação para ele. E aí, às vezes, a gente fica ali consumindo dado, consumindo informação. E o cérebro não tem tempo de pegar e juntar aquilo tudo e devolver em formato de ideia completa, né? Então, quando a gente dá essa mini pausa ali, é que a ideia surge. Então, implementar as mini pausas, principalmente quando a gente tem aí alguma coisa muito importante para fazer. E agora, o nosso penúltimo passo, que é o passo 24, criar um kit de emergência criativo. Esse eu posso dizer que é pouco convencional? Sim. E eu tenho, e eu uso, e eu gosto, e é por isso que está aqui. O que é esse kit de emergência criativa? Às vezes, tu tem lá que fazer entrega para o cliente, tem que preparar alguma coisa naquele dia, mas tu não tem ideia, não está inspirado, não é o teu melhor dia. Como que a gente faz isso para acionar aquele gatilho da genialidade, vamos dizer assim? O que eu faço? Eu gosto muito de música. Eu adoro escutar música, eu adoro dançar, eu adoro cantar sozinha, claro que ninguém é obrigado a me escutar, mas isso ativa a minha criatividade. E se eu estou um pouco desanimada, gente, para mim muda completamente ah, o astral. E aí eu consigo já me conectar, me energizar, e aí eu consigo fazer aquilo, né, dar início àquilo que eu preciso fazer. Então, esse é um kit de emergência criativa. Pode ser um filme, pode ser um livro, né? Como eu disse, eu gosto de música, às vezes tem pessoas que talvez vão lá, gostam de se alongar, outros gostam de dar uma caminhada na rua, né? Eu tenho o privilégio de morar na praia, um sonho realizado, né? Então, essa é outra coisa que eu gosto de fazer, quando ali a minha criatividade pode estar emperrada, posso caminhar na praia, né? Então, assim, ó, tem alguma coisa que tu sabe que vai funcionar para que volte ali a criatividade. E se vocês me permitem, eu vou pedir licença aqui para falar, acho que é um meme. Eu acho que sim, ó, gente, bom humor, criatividade, bom humor é um sinal de inteligência. E quando eu vejo algumas coisas assim, bem criativas, eu gosto de compartilhar e eu acho muito inteligente. Aí, falando agora de música, né, que a música me transporta para outro lugar, eu lembrei de um meme que eu vi numa rede social que dizia exatamente isso. Ah, e a música consegue nos transportar para outros lugares. Outro dia eu estava num bar, começou a tocar um funk, e aí eu fui direto para casa. Então, assim, quem gosta de funk, com todo o respeito, nada contra, só estou aqui trazendo um meme que eu achei muito engraçado. O estilo de música podia ser qualquer outro, né? Mas eu achei muito inteligente, muito criativo. Então, para finalizar, o nosso 25º passo. Aprenda a contar histórias. O que é isso? Storytelling, né? É uma tática muito utilizada pelo marketing, né? Quem aí já não viu aquelas propagandas de final de ano aí de grandes marcas, onde eles não vendem nada diretamente. Eles mostram
a família de comercial de margarina, um momento de felicidade, celebração, e ali está implícito o produto, né? Então, esses são os 25 passos que eu pensei com muito carinho para todo mundo, né? E aí eu fico por aqui, então, nessas dicas, por enquanto, dizendo para vocês inovarem, experimentarem, né? Ampliar seus horizontes, a sua mente em 2025, e que seja um ano que surpreenda todo mundo aí com a capacidade que cada um tem de realizar, né? E se quiserem conversar mais, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários e até o nosso próximo encontro.